Onde está a alegria? A alegria do seu coração? Essa é uma pergunta importante. Onde está fundamentada a alegria da sua vida? O que faz você sorrir? O que faz você ter a cada manhã uma esperança viva? O que faz com que você consiga, no meio de um mundo que jaz no maligno, cheio de problemas, ter sorrisos? Sorrisos de uma verdadeira alegria. Onde está a sua alegria? Nós começaremos hoje a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E essa introdução, ela é bem coerente com o que nós veremos na carta, porque é uma carta que transmite uma alegria constante da parte daquele que está escrevendo. Com um detalhe, entre aspas, muito importante também. Ele está preso. Como uma pessoa consegue mostrar tanta alegria e alegrar o coração dos outros estando numa situação difícil? Preso, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido rejeitado. Tudo por causa do nome que ele pregava, Jesus Cristo. Isso nos faz refletir aquela pergunta que eu comecei. Onde está a sua alegria? Será que a alegria da vida humana, a alegria do homem, ela precisa de alguma coisa temporária que é alcançada neste mundo? Será que nós precisamos viver momentos de festa para conseguirmos desfrutar, ter em nosso coração uma alegria constante? Será que todos os dias precisaríamos estar vivendo ou desfrutando de coisas boas ao nosso redor para ter a cada manhã um sorriso de uma alegria verdadeira? Nós vamos ver o que Paulo não só nos fala, mas mostra, tendo em vista aquilo que ele está experimentando no momento em que ele está escrevendo esta carta. Portanto, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 1, versículos de 1 a 11. Apenas os 11 primeiros versículos do capítulo 1 de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses. Faremos a leitura, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor Deus amado, nós pedimos que nos dê entendimento para compreender a exposição da Tua Palavra e nos dê, ó Deus, graça para que sejamos fiéis nesta exposição e excelentes para o louvor da Tua glória,
a fim de que possamos ser edificados por meio da palavra que nos aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos, e dirige-nos, portanto, pelo teu Santo Espírito, que estejamos prontos, quebrantados pelo teu Santo Espírito para ouvir a palavra do Senhor. Receba a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, aqui estão os autores. Interessante que Paulo não escreve sozinho. Ele está com Timóteo, e Timóteo é considerado aqui como um coautor da carta, pois ele diz Paulo e Timóteo, dirigindo-se aos irmãos de Filipenses, ou aos irmãos de Filipos, os filipenses. E eles dão a si uma qualidade, uma característica, uma marca. Quem eles são? Eles não são senhores. Eles não se veem e não querem que a igreja os veja, ainda que escrevendo palavra do Senhor como senhores da igreja, mas como servos. Servos de Cristo Jesus. É assim que Paulo vai se ver e vai se apresentar em várias de suas cartas como servo do Senhor. Quer apontando para a ideia de escravo de Cristo, ou horas apontando para a ideia de alguém que está sempre fazendo a obra de Cristo, sempre sendo dispenseiro daquilo que Cristo deu a ele para ele anunciar. Ou seja, Paulo não escreve palavra dele. Paulo está escrevendo palavra do Senhor conforme Deus ordenou. Quando nós recebemos palavra do apóstolo Paulo, que junto a Timóteo escreve aos irmãos de Filipos, estamos recebendo a palavra que Deus deu a Paulo para que fosse dada à igreja, que inclui a nós aqui, tendo em vista que Deus já queria que a igreja dele, de todas as gerações, fosse edificada. Nós podemos dizer isso a partir do fato de que tanto Jesus como os apóstolos falam em alguns momentos daqueles que viriam, gentios que já estavam presentes e outros que viriam ainda. Ou seja, a palavra do Senhor nos foi dada por servos do Senhor Jesus. Eu queria já aplicar. Como você se vê? Veja que Paulo, aquele que escreve a carta junto com Timóteo, cheio da alegria do Senhor, se vê como servo. Para termos alegria em Cristo Jesus, não precisamos nos ver como senhores, e nem devemos. Um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono, um bom membro do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, é um servo, não senhor. Deus não nos quer como senhores da igreja, mesmo que seja pastor, mesmo que seja um presbítero, mesmo que seja um diácono ou seja um oficial da igreja. Deus nos quer como servos. E a nossa alegria em servi-lo deve estar em nos ver como servos. Não devemos nos sentir bem ou felizes ou orgulhosos, muito menos, pelo fato de nos sentirmos grandes dentro da igreja. Jamais. Devemos nos sentir felizes pelo privilégio de sermos servos. Paulo se vê no privilégio de ser servo do Senhor Jesus. Isso enchia o coração de Paulo da alegria do Senhor e também o de Timóteo, que está junto a ele. E para quem ele se dirige? Santos em Cristo Jesus. É assim que ele chama a igreja. Na verdade, ele chama assim a igreja em várias das cartas. Ele olha para a igreja como uma igreja justificada. Uma igreja que alcançou, pela fé em Cristo Jesus, a justiça perfeita. A justiça que aplacou a ira de Deus. A justiça que não mais nos torna pecadores dignos de uma ira vindoura. A justiça que nos tornou limpos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que ele se dirige para a igreja, para que a igreja se veja assim. Porque ainda somos pecadores de prática. Nós ainda praticamos, infelizmente. Ainda vemos na nossa carne, no nosso corpo, como também o próprio apóstolo Paulo dirá em Romanos, em alguns momentos mostrará também em Gálatas, a luta ainda presente na vida do cristão, que ele em Gálatas chama de a carne lutando contra o espírito.
Então ainda vemos em nós a triste condição de pecadores. Importante então que ele lembre que apesar de nós ainda estarmos lutando contra o pecado, devemos nos alegrar na certeza de que a justiça de Cristo, ela é eficaz. Nós não perdemos a salvação porque quando pecamos, ainda que não devamos querer pecar em hipótese alguma. Porque a justiça do Senhor Jesus é eficaz. Veja que ele está escrevendo para a igreja de pecadores. E não é a única. Em Coríntios, ele também fala aos santificados. E é uma igreja cheia de pecados. Se a justiça de Cristo não fosse suficiente para nós, se os nossos pecados nos fizessem com que nós perdêssemos salvação, se em algum momento eles viessem a sobrepor aquilo que Cristo fez por nós, Paulo não escreveria para uma igreja marcada por pecados, como Filipos e mais ainda como Coríntios, chamando-a de santificados, de santos. Mas como a justiça de Cristo sobrepõe nossos pecados, Paulo conforta os irmãos de Filipos, dizendo: vocês são santos. Não queiram pecar. Ainda estão lutando contra o pecado. Mas confiem na justiça do justo e justificador, que os tornou santos aos olhos de Deus. Deus já olha para nós como povo santo. Não pelos nossos méritos. Não porque somos melhores. Não porque simplesmente chegamos a um patamar tão elevado de dedicação a Deus que já nos vemos como santos. Não. Não pelos nossos méritos. Paulo chama a igreja, ou os irmãos da igreja de Filipos, de santos, confiado nos méritos do Senhor Jesus, que nos redimiu na cruz pelo seu sangue. E ele inclui não só o adjetivo ao chamá-los de santos, mas ele inclui os bispos e diáconos, ou seja, pastores, os presbíteros de lá da cidade, dos cristãos da cidade de Filipos e os diáconos. Ele inclui na mensagem. Aquilo que Paulo escreveu, não escreveu para os cristãos fracos. É possível que alguém diga assim: eu já estou bem demais, eu já estou muito fortalecido, eu já estou num patamar elevado, eu não preciso ler mais a palavra do Senhor, e nem muito menos preciso de conselhos, orientações ou de palavras vindo do apóstolo Paulo. Não, ninguém pode dizer isso. Ele diz: palavra para todos. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, elogiando-os, porque eles recebiam a palavra que Paulo pregava como palavra de Deus. A palavra que Paulo direcionava a eles como palavra de Deus. Ele quer que seja recebido por todos. Todos precisam. Por mais que nós estejamos caminhando há anos com o Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela é para todos nós. Julinha, inclusive, hoje mesmo, terminou abordando algo que tem a ver com o que estamos falando. A pergunta é: mas eu já conheço. Ela está lendo o livro de Êxodo. Mas eu já conheço a história toda. Eu já sei de cor e salteado. Conforme ela acha que sabe de cor e salteado. Ela entende que já conhece a história. Por que eu preciso ler outra vez? Por que você, depois de 10 anos de cristão, precisa ler outra vez a Bíblia? Porque é a palavra de Deus para nós, que edifica a nossa vida, fortalece-nos constantemente, tendo em vista a nossa necessidade de estarmos sendo fortalecidos constantemente. No novo céu e nova terra, nós já estaremos com o corpo que Paulo chama em Coríntios 15 de incorruptível e imortal. Realmente não teremos mais a luta contra o pecado. E não pense na luta contra o pecado apenas pensando nos desejos. Pensei uma coisa ruim, desejei uma coisa má. Pecado contra os conceitos que tem a ver com os conceitos errados, desejos errados, ideias erradas e assim por diante. Nós temos inclinações ainda erradas que precisam ser combatidas.
E a palavra de Deus vai nos edificando, vai nos fortalecendo, vai tirando conceitos errados de dentro de nossa mente, sentimentos errados de dentro do nosso coração. Ela é uma necessidade nossa constante. E aí Paulo dá aquela saudação que é padrão de Paulo. Paulo diz isso em suas cartas às igrejas em geral. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor esteja com vocês. Eu gostaria de fazer duas correlações. Lá em Gênesis 6:8 fala que Noé achou graça diante de Deus. E foi poupado do dia da ira do Senhor, que foi o dilúvio. Paulo diz que a graça do Senhor esteja com vocês. Aquela graça que poupou Noé, que o salvou, que fez com que Noé, por meio da arca da salvação, fosse livrado da ira divina e pudesse viver com Deus muitos outros anos. Paulo diz, a graça do Senhor esteja com vocês. A paz do Senhor esteja com vocês também. Eu lembro de um outro texto. Em Números 6, 24 a 26, Deus mandou que os sacerdotes abençoassem o povo de Deus, dizendo, dentre as coisas, que a paz do Senhor estivesse com eles também. Ele diz em Números 6, lendo aqui, a bênção do sacerdote, a bênção de Arão: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Paz que Paulo em Romanos 5:1 fala que nós temos paz com Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Paz que ele fala em Efésios que nós somos uma só família, estamos em paz uns com os outros. Paz que é a certeza de que não estamos mais em guerra. Não estamos mais em guerra. Não estamos mais em guerra com Deus, porque não estamos mais debaixo da ira dele. Não estamos mais e não precisamos estar mais em guerra uns com os outros. Então não viva mais em guerra, porque fomos tornados uma só família. Somos diferentes ainda? Somos. É só olhar um para os outros. Não apenas veremos a aparência diferente, mas veremos ainda no conhecimento do dia a dia gosto diferente, ideias diferentes. Se nós lançássemos aqui uma proposta, vamos fazer uma programação X, e pedíssemos ideias, teríamos ideias diferentes. Ainda somos diferentes. Na verdade, a diversidade é algo divino. Olha para a criação, veja quantas espécies. Poderíamos ter só manga, né? Comer manga a vida toda, só manga. Deus fez uma árvore, comeríamos somente do fruto desta árvore, a vida toda comendo manga, a vida toda tendo um único alimento. Deus, graciosamente, nos deu diversidade. E a diversidade que Deus nos deu é maravilhosa, é linda, é encantadora. A diversidade é algo bom. Devemos aprender a viver com ela. Lembrando que essa diversidade não anula e não é diferente do fato de nós sermos uma só família. Uma só família não significa sermos iguais, mas sermos unidos em Cristo Jesus. Lembre que em Coríntios Paulo vai falar de que o corpo, né, o nosso corpo tem muitos membros. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é nariz, nem mão, braço, perna e assim por diante. Ou seja, no corpo há uma diversidade, mas estamos no mesmo corpo. Somos uma família, repleta de pessoas diferentes, que foram unidas por meio de Cristo, pelo poder do Espírito, pela palavra. E devemos viver assim. Então não viva mais em guerra. Quando você pensar em entrar em guerra contra alguém, falando mal, quando você pensar em entrar em guerra contra alguém, tendo indisposição de coração, quando você pensar em entrar em guerra contra alguém, querendo levar a discordância a um nível de conflito, lembre que em Cristo nós vivemos em paz uns com os outros. Uma das consequências da obra de Cristo é não só a paz com Deus, mas a paz uns com os outros. Viva em paz. Viva em paz uns com os outros. Vivamos assim. Porque isso é fruto da obra de Cristo. E é uma bênção.
Viver em paz com Deus e uns com os outros é bênção. Paulo está abençoando a igreja. A graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Vocês vivam essa graça. Vocês vivam essa paz com Deus e uns com os outros. E aí, Paulo tem sempre uma introdução, onde ele fala, ou quase sempre, com a maior parte das cartas, ele fala das suas orações, ele dá algumas instruções já para a igreja, antes de prosseguir com assuntos que ele gostaria de tratar e por isso escreveu. E ele começa falando das orações. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele está feliz com a igreja. Isso é bom. O pastor está feliz com a igreja. O pregador que plantou, o missionário que plantou a igreja está feliz com a igreja. Isso é bom. Significa que ela está andando em Cristo. Paulo diz, eu dou graças a Deus. Vocês me dão alegria. E eu agradeço a Deus porque eu sei que Deus está sendo gracioso. Daí nós devemos pensar também que o fato de uma igreja trazer alegria para a sua liderança tem a ver com ela estar andando com Cristo. O que devemos, então, estar sempre lembrando desta relação para que estejamos nos preocupando se nós estamos andando com Cristo. Porque se em algum momento a igreja precisa ser exortada, corrigida, as pessoas não estão trazendo alegria para a liderança, é porque ela não apenas está trazendo problemas para os seus líderes, mas é mais que isso. Ela não está andando com Deus. Paulo dá graças a Deus pela igreja estar bem. Se a igreja não está bem, não tem a ver apenas com uma relação, com o pastor ou com presbíteros, tem a ver com uma relação com Deus. Porque é de Deus que vem a santificação e é estar andando em Cristo, no Espírito, pela palavra, que nós vivemos como bênção nas mãos de Deus. É importante a gente estar bem. E ele está dando graças a Deus, porque eles estão bem. Porque Deus está operando. Lá na frente, no capítulo 2, versículo 13, ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Paulo diz, estou feliz porque vocês estão fazendo a vontade de Deus. E eu dou graças a Deus porque é Deus quem está operando na vida de vocês. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Vocês estão vivendo conforme a vontade do Senhor. O Espírito está operando na vida de vocês. Ele está santificando vocês. Ele está trabalhando em vocês. Vocês estão vivendo no amor de Cristo. Ou seja, Deus está operando de tal forma em vocês que dá para ver isso. E eu quero dar graças a Deus por isso. Porque eu estou vendo o testemunho da presença de Deus na vida de vocês. É bom que as pessoas vejam isso em nós. Que as pessoas vejam o operar de Deus na nossa vida. Porque isso glorifica a Deus. Porque quando elas olham para nós, elas serão remetidas a Cristo. Puxa, Deus está operando nelas. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque os frutos são condizentes, são coerentes, são relacionados àquilo que Deus nos ensina e nos chamou a viver. Tem a ver com o que Deus nos disse que era a nova vida em Cristo Jesus. Então ele dá graças a Deus por isto, porque Deus está operando, fazendo com alegria. Já aparece aqui a alegria de Paulo. Veja que a primeira momento de alegria do apóstolo tem a ver com a obra do Senhor sendo eficaz na vida deles, os frutos sendo mostrados na vida deles. A alegria de Paulo não tem a ver com algo que ele ganhou, com algo que ele tem, com algo que ele fez ou alguém deu a ele. Não tem a ver com conquistas dessa vida. A alegria dele é ele está vendo a igreja sendo abençoada. E a bênção da igreja não é porque a igreja construiu um prédio mais bonito, não é porque a igreja tem alguma coisa física e material para ostentar, mas é que a igreja estava vivendo uma vida digna do Senhor, uma vida de comunhão, de testemunho. O fruto do Espírito estava se manifestando na vida dela. Paulo está feliz. Puxa, que coisa linda, maravilhosa. Deus está operando na vida deles.
E ele está feliz. Por que ele está feliz? Porque ele pregou para eles. E ele viu que a palavra pregada da parte do Senhor para os irmãos em Filipos foi eficaz. Estava produzindo frutos. Então ele dá graças e pede que Deus continue abençoando, cuidando, ajudando-os, fortalecendo-os, firmando-os. Veja, mesmo uma igreja bem edificada precisa constantemente de oração. Ah, eu já estou bem, não preciso orar. Já mostra que não está bem. Esse pensamento já é o resultado de não estar bem. Nós precisamos constantemente do Senhor. Por isso insistimos tanto que nas quintas-feiras os grupos familiares de oração estejam orando, estejam se unindo, estejam clamando ao Senhor. Porque dependemos dele constantemente. Paulo, mesmo para uma igreja bem, saudável, claro que ela tinha as suas lutas, mas uma igreja que estava dando alegria para ele, precisava também das intercessões do apóstolo. E ele intercede. Mas por que ele está dando graças? Versículo 5 ele diz, pela vossa cooperação. A igreja está cooperando, ela está fazendo a obra, ela está pregando o evangelho, ela está orando pelo apóstolo, ela está contribuindo com a pregação, a propagação do evangelho da graça. Essa é a grande razão aqui em que Paulo dá graças a Deus. Senhor, obrigado, porque tua igreja está fazendo a tua obra. Ele está feliz por isso, pela obra do Senhor sendo feita na vida da igreja do Senhor e pela igreja do Senhor. E ele diz no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou. E ele está feliz porque viu que a palavra pregada encontrou-se com o Espírito de Deus e manifestou-se então o poder de Deus para salvar e santificar pecadores. Paulo está feliz por ver os resultados, de tal forma que não só eles criam em Jesus, mas estavam cooperando com a obra de Cristo, que era anunciada pelo apóstolo Paulo também. E ele diz, estou vendo de tal forma isso, que ele tem certeza de que é Deus que está operando. Veja que quando nós mostramos frutos, nós confirmamos aquilo que Deus fez em nós. Nós não somos salvos porque fazemos coisas boas. Alguém foi lá e deu uma esmola, alguém foi lá e fez alguma coisa boa. Ah, Deus tem que me salvar porque eu fiz coisas boas. Não. Lógico que não. Nada disso nos torna dignos e nem substitui, sobrepõe. Nada disso consegue fazer com que os nossos pecados sejam perdoados. Porque o pecado, ele merece castigo. A nossa confiança está na justiça do justo e justificador. Então para que servem as obras? Se já é suficiente o que Cristo fez por nós, para que servem as obras? As obras glorificam a Deus que nos salvou. As obras confirmam que a obra divina foi realmente feita em nós. Confirmam que Cristo operou pelo Espírito e pela palavra na nossa vida. As obras testificam a presença graciosa e poderosa de Deus em nós. De forma que lembre que aos irmãos de Tessalônica, Paulo diz que a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza na esperança confirmavam que eles haviam sido eleitos pelo Senhor, haviam sido alcançados eficazmente pelo Senhor. A mesma coisa em Filipenses. Paulo tem a certeza pelos frutos que Deus estava realmente operando. A obra era real. E, portanto, ele tinha convicção de que Deus que começou a ver ele terminar. Isso é um conforto para nós. Porque eu sei que cada um de nós aqui pode passar em momentos da vida por lutas. Momentos de fraqueza, não é verdade? Em que a gente se sente não cristão até. Há momentos na vida de um cristão em que ele, ao olhar para as suas lutas contra o pecado e tantas vezes perdendo batalhas, ele se sente indigno. Ele se sente não merecedor. E diante disso, às vezes, chega a se considerar não cristão. Paulo nos conforta, dentre as muitas vezes, como em Romanos 8, quando ele diz que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Aqui ele diz que Deus vai continuar fazendo a obra neles. Porque ele começou e ele vai completar. Ou seja,
nós vamos sendo santificados dia após dia. E é por isso, inclusive, que nós passamos por lutas, problemas, tribulações, angústias. Passamos por tudo isso porque Paulo diz em Romanos 5 que estas coisas contribuem com a pregação da palavra, nos quebrantando para que ela seja ruminada. A vida é um período para a santificação do povo de Deus. E Deus está cooperando. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para que Deus complete a obra em você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está operando na sua vida para completar aquilo que Ele começou. Ele começou uma obra na tua vida e Ele quer completá-la. Por isso, a nossa vida é marcada por acertos e desacertos, mão e contramão, momentos de alegrias e tristezas, às vezes sem compreendermos o que está acontecendo, de tal forma que Deus está soberanamente, graciosamente operando em nós, tanto o seu querer quanto o realizar, para santificar a sua vida. Porque mais do que tudo que você possa desejar nesta vida e querer conquistar, a santificação é mais importante. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque quem herdará a vida eterna, um novo céu, uma nova terra, um paraíso maravilhoso, e viverá eternamente com Deus, desfrutando da plena alegria eterna, é apenas aquele que não só teve um encontro com uma pregação da palavra, mas foi transformado, alcançado por esta pregação. E então começou a ser alvo do operar santificador de Deus na sua vida. Por isso é tão importante o que Deus está fazendo na sua vida, na nossa vida. E Paulo fala de que ele, de fato, tem razões para estar feliz com eles e pensar tudo aquilo, porque havia uma relação próxima. Afinal, Paulo pregou para eles. E o tempo que passou com eles estreitou laços. Ele tinha, de uma forma bastante peculiar, razões para ter um sentimento a mais de amor e carinho para com eles. E ele desejava que, versículo 9, o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção ou experiência na vida deles. O Deus que estava operando, ele queria que continuasse operando. O amor cresça. O amor. De vez em quando nós colocamos uma postagem no Facebook, no grupo da igreja, sobre o amor. Porque o mundo fala muito de amor e o dissocia da verdade. Veja que Paulo disse que queria que eles crescessem no amor em conhecimento. E experiência, ele chama aqui traduzido por percepção. Essa palavra, na verdade, só aparece aqui no Novo Testamento, mas aparece no Antigo Testamento em Provérbios. É bastante usado em Provérbios. A ideia é de uma experiência, um conhecimento, maturidade. Experiência. Até pode ser traduzido por sabedoria, tendo em vista a experiência que levou a pessoa a saber viver melhor, fazer as coisas certas, pelo aprendizado. O conhecimento e o aprendizado associados ao amor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais intenso, maduro e verdadeiro deve ser o amor. Amor sem verdade não é amor. É um mero sentimentalismo. Que faz com que pessoas das mais variadas ideias, religiões e dos mais variados conceitos e pecados digam que amam e que o que eles vivem é um verdadeiro amor. Não é possível viver o amor de Deus dissociado da verdade. Paulo queria que eles crescessem no amor. Ele quer que vocês cresçam no amor. Deus quer que nós cresçamos no amor. João 13, 34 e 35 diz que nós devemos amar como Ele nos amou.
A palavra do Senhor nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo, amar ao próximo. Jesus nos deu um terceiro, amar o irmão em Cristo como Ele nos amou. E tudo isto tem a ver com a verdade. Porque Deus é amor. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor vem dele e tem a ver com ele. Então, é importante que a gente também ore como Paulo, que desejava que eles crescessem no amor. Que nós oremos pela igreja para que ela também cresça no amor. Para que ela seja edificada cada dia mais no amor. Fortalecida no amor. Abençoada no amor. E não só isso, mas crescendo no amor de Deus. Amor a Deus, ao próximo e ao irmão em Cristo Jesus. Por causa do pleno conhecimento, crescendo junto com o pleno conhecimento de Cristo, conhecimento da Escritura. Quanto mais você meditar e conhecer a Deus, mais este amor deve crescer. Ou seja, o conhecimento não deve ser dissociado da prática. E a prática começa com o amor na verdade. Ele diz que, vivendo assim, a verdade e o amor, nós aprovamos as coisas excelentes, para que sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha, as obras tendo sua importância na vida cristã, inclusive para o último dia. No último dia, o mundo não deve dizer, se diziam cristão, mas não viviam como cristão. Lembra que Jesus diz em Mateus 7, que muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, e ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lembram? Ou seja, eles dissociavam a verdade da prática. Eles dissociavam o crer do viver. Paulo diz assim, vocês têm que juntar o conhecimento de Cristo com o viver em Cristo, o amor de Cristo. Nem um sozinho, nem o outro sozinho, porque nem é possível viver o amor de Deus sem a verdade, e nem podemos dizer que conhecemos a verdade se não vivemos o amor de Deus. Os dois juntos. E então, no último dia, nós glorificaremos a Deus, porque ninguém poderá acusar a igreja. É claro que temos pecados, temos momentos difíceis, podemos muitas vezes errar, mas Deus é testemunha e muitos serão também de que nos arrependemos, confessamos, reconhecemos, mudamos. E a nossa mudança testemunha que nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados. Então, no último dia, Cristo será glorificado, porque terá um povo que dirá assim, verdadeiramente somos pecadores. Mas nos arrependemos e buscamos uma vida segundo Cristo. Uma vida que ele diz no versículo 11, cheios de fruto de justiça. Frutos de justiça, que aparece lá em Isaías também, 32, 17. Frutos que podemos também associar ao fruto do Espírito. Uma vida de justiça, de santificação, de honestidade, integridade, bondade, benignidade. Podemos citar as virtudes ou os atributos comunicáveis do Senhor que nos foram dados, que confirmam que um dia conhecemos a Cristo e que o nosso conhecimento da verdade realmente operou em nós, produzindo frutos, o amor e os frutos, o fruto de justiça. Que no final ele diz, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A nossa vida vivida em Cristo é para o louvor da glória do Senhor. Então, devemos buscar estas coisas. Desde o querer viver uma vida de tal forma digna, que até a nossa liderança possa olhar para nós e dizer assim, vocês estão indo bem. Se a nossa liderança olhar para nós e dizer assim, você precisa mudar, nós deveríamos dizer, Senhor, me perdoe, eu devo mudar. Porque significa que está perceptível os erros, estão perceptíveis os erros que nós estamos cometendo. E se estamos sendo corrigidos, é para que de fato venhamos a ter mudança, a sermos aperfeiçoados, crescemos. Devemos querer ser bênção aos olhos dos homens. Devemos querer ser bênção, não para aparecer, não para ter uma foto bonita e sorridente, a fim de que todo mundo tenha uma impressão de algo bonito, mas para que glorifiquemos a Cristo. Porque foi por meio dele que fomos alcançados e é por meio dele que o Espírito opera em nós, santificando a nossa vida. Quando as pessoas vierem para cá
e começarem a ser atraídas a Cristo. E então uma congregação, uma igreja aqui em Anarrec vai se erguendo. O que elas verão? Elas deverão ver vidas que foram alvo do operar poderoso e eficaz do Senhor Jesus, que pelo Espírito e pela Palavra de Deus alcançou pecadores e está trabalhando na vida deles. Está santificando de tal forma que as pessoas poderão ver a associação entre a verdade e o amor, entre a verdade e o fruto de justiça, testemunhando que de fato Deus está entre nós. Assim glorificamos a Deus. E é o que nós devemos desejar profundamente. Então busque, a começar com a oração. Porque lembrem que nesses versículos Paulo está orando pela igreja, clamando a Deus pela igreja, querendo que a igreja venha a viver uma vida para a glória dele. Se você está com dificuldade de viver uma vida que demonstre beleza na presença dos outros, da liderança e até mesmo do mundo, então ore. Se você está tendo dificuldades nas lutas e de vez em quando perdendo as batalhas, então ore. Confiando que Cristo pode ajudar e ajudará, porque Ele sempre está disposto, como nós encontramos no livro de Salmos, a disposição de Deus em contribuir, colaborar com aqueles que querem viver uma vida para a glória dele, que o buscam e que estão tendo dificuldades, e Ele ajuda. A primeira coisa é ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça ajuda, e então comece a se dedicar também, porque na sua dedicação, auxiliada pelo Senhor, ou seja, em Deus operar pelo Espírito e Palavra, e você querer e se esforçar, nós veremos em você a obra divina, de tal forma que Cristo será glorificado na beleza da sua vida. Uma vida que será testemunha da santificação que Deus opera em nós.